Bom, vamos lá. Atenção, atenção, quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos, juiz corregedor, árbitro internacional, em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Espero que a transmissão do relatório seja bem ouvida e que não haja nenhuma interferência. Esperemos, né? Porque eles estão interferindo as informações para os juízes em campo, para os agentes especialistas e também para as forças de inteligência do Serviço Secreto Brasileiro, a ABIN, também o SEBIN e o Contra-Espionagem da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Atenção, atenção, todos os serviços de inteligência, Polícia Federal, etc. Os que nos traz hoje aqui é o paradeiro de Pedro Luiz Martim Olivares. Pedro Luiz Martim Olivares e 2 sequelas. Ele colocou já que o Maduro, ele foi o encarregado do treinamento dos componentes do cartel dos Soles. Então nós temos matérias que se encontram na internet que identificam o chefe da política secreta, ou seja, do Serviço de Inteligência Secreto e também integrantes da Interpol que estiveram viajando pela América Latina, arregimentando ministros do Supremo Tribunal Federal, arregimentando senadores, arregimentando deputados federais, arregimentando membros, donos dos partidos políticos de esquerda em toda a América Latina, e eles foram fazer o contato visível, e eles estão já querendo confessar e já deram uma vasta lista de ministros de justiça de vários países da América Latina que fizeram trato com ele para poder trabalhar no cartel dos Soles, o cartel do narcotráfico de Maduro. Então, Pedro Luiz Martins Olivares, o chefe do Serviço Secreto seria a ABIN aqui no Brasil, ele seria o chefe do Serviço Secreto e também o encarregado da Interpol na Venezuela e também outro de um serviço secreto que todos os 3 criaram hierarquias para o compromisso de não haver nenhum tipo de interferência por nenhum magistrado na América Latina. Então eles arregimentaram e foram diretamente falar com ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, também ministros do Supremo Tribunal de Justiça, também senadores do Brasil, deputados federais do Brasil e chefes dos partidos políticos do Brasil, todos membros do cartel dos Soles. E eles foram apresentados para que qualquer problema que houvesse de interferência com estes terroristas, travestidos de senadores, travestidos de deputados federais e travestidos de partidos políticos que querem manifestar democracia e em realidade são terroristas, eles fizessem as suas alegações diretas para estes 3 elementos, Pedro Luiz Martim Olivares, e ele procederia com o extermínio. Ele tem um aparato
armado do serviço secreto de Maduro, da máfia de Maduro, localizada na América Latina para matar qualquer desavença dos membros do Foro de São Paulo. Então, os integrantes do Foro de São Paulo, quando eles tinham qualquer problema, porque o dinheiro do Foro de São Paulo está administrado por o sujeito que se encontra preso na África, Al-Assami, e ele vai ser transferido para Miami, e a DEA já estabeleceu que ele vai ser bem tratado. E ele está dando o nome de todo mundo, porque o dinheiro do Foro de São Paulo, dos seus líderes, por exemplo, Lula e outros mais, Dilma e outros mais, senadores, deputados, eles fazem parte do cartel dos soles. Eles ganham percentagem. Também Michel Temer Lula, que sempre dominou os portos e aeroportos. Os portos de embarque e desembarque de containers e também os aeroportos de aviões de carga ou de aviões de carreira para os países do planeta. E todos eles já estão entregando todo mundo. Então, ele fez questão, o Maduro, de mandar esses 3 elementos que têm hierarquia, tinham hierarquia na Venezuela, e que eles estão com a cabeça a prêmio. O Pedro Luiz Martins Olivares, ele tem uma recompensa de 15 milhões de dólares, vivo ou morto. E o restante, os 2, tem uma recompensa de 5 milhões de dólares. Então, eles estão questionando, porque cada um agora é por si, e eles estão entregando todo mundo. E quem fazia o arregimentamento, quem determinava, você vai trabalhar para mim no cartel do narcotráfico, conhecido como Cartel dos Soles, e que você faz parte do Foro de São Paulo, que é o que banca o narcotráfico em toda a América Latina, conjuntamente com o dinheiro das Farc, porque é um poço comum, onde todos eles colocam o dinheiro, e esse dinheiro ele foi apreendido já, vária quantidade de milhões de dólares e euros, barras de ouro, etc., tudo isso já foi preso, contas em países, e também envolve outros membros de Estado, 88 membros de Estados, ex-presidentes da República e atuais presidentes da República, de vários países, componentes da ONU, componentes da OMS, enfim, uma vasta catalogados de vários senadores, deputados, ministros de corte superiores, tipo o Supremo Tribunal Federal, esses elementos já todos estão entregando todo mundo. Na Suíça entregaram vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o COAF, que ele é uma máquina, a única coisa que ele faz é compilar dados, e através desses dados é feita a averbação dos fiscais da Receita Federal da República Federativa do Brasil e também pelos auditores da Receita Federal que acompanham a lavagem de dinheiro destes elementos. Tudo isso, esse material, ele já se encontra recuperado e ele está sendo processado. Então, nós pedimos às autoridades do Supremo Tribunal Federal, ao nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Fux, e também membro do Tribunal Arbitral Internacional, que ele ocupa também o cargo de juiz, para que proceda com o julgamento desses elementos
e que o senhor da PGR, o senhor Aras, proceda a estabelecer em todos os estados, os 27 estados da República Federativa do Brasil e também os municípios, as delegacias contra a corrupção, delegacias que elas teriam que ter sido implantadas pelos governadores e prefeitos e que até então não estão funcionando, e que isso coloca que eles não podem receber verbas do Tesouro Federal, porque foi uma cláusula pétrea assinada quando foi estabelecida a lei antiterrorismo, a lei de enriquecimento ilícito. Quando foi promulgada essa lei, ficou acertado que todos os estados e todos os municípios teriam que ter uma delegacia que viesse a fazer as investigações da corrupção do estado. Ou seja, tem vários estados que não têm essas delegacias, como também até hoje não existe o Conselho de Ética na Câmara de Deputados, não existe o conselho que determina o afastamento e o procedimento de captura de senadores e deputados federais do crime, que tem desde crimes efetivados, comprovados de assassinato, sequestro, extorsão, roubo, descaminho, brigas, trocas de tiro, posse de arma, agressões, enfim, todo tipo de serventia, quanto mais em crimes já estabelecidos. E todos eles já catalogados pelo GAF. O GAF, ele tem uma vasta relação dos bens de vários senadores, vários deputados federais, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, vários proprietários de partidos políticos, a maioria todos de esquerda, todos eles catalogados, suas fazendas, que não são uma, são várias, e suas empresas que pertencem ao grupo deles, aos familiares, aos laranjas, como eles determinam. E tudo isto já averbado. Então nós pedimos às autoridades, à Polícia Federal, às autoridades da ABIN, às autoridades do SEBIN, às autoridades da contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, principalmente porque estes três elementos, eles estão sendo procurados a preço de vivos ou mortos, 10 milhões de dólares, porque o acervo deles já é bastante conhecido. Então, as autoridades internacionais da ONU estão querendo a captura imediata, acabar com este problema da Venezuela, porque quanto mais demora, mais merda aparece. Estão jogando, quanto mais demoram, merda no ventilador. Então está todo mundo pego. Quanto mais demoram, mais o GAF procede a levantar investigações. O GAF é o órgão centralizador do COAF aqui no Brasil. E ele monitora 194 países contra o terrorismo, contra o narcotráfico, contra o enriquecimento ilícito dos senadores, bancos, agentes financeiros, enfim, toda pessoa que não tenha comprovação de renda para os seus bens. Tudo isso já catalogado pelo GAF. Então,
todos já descobertos. Por favor, viralize isto o máximo possível. Com relação à reunião que eles querem fazer para discutir o emissor de moeda eletrônico, que todo banco central, cada banco central de cada país no planeta tem um emissor de moeda eletrônico. Ele diz quanto que tem cada cidadão daquele país em moeda eletrônica. Só aparece o valor que ele tem em espécie. Então, esse valor é um valor real que o Banco Central contabiliza. Então, ele vai estabelecer todas as normas para que ele seja o seu direito adquirido. As moedas, elas vão deixar de existir. Não vai existir mais nenhuma moeda como era antigamente. Pode permanecer o nome, a nomenclatura. Por exemplo, no Brasil, real. Ou pode trocar de nome, se for do agrado do executivo do momento. Mas todos eles permanecem com o nome. Só que a figura do papel moeda vai mudar. Então, mudando a figura do papel moeda, muda também o valor da moeda eletrônica. As moedas que tinham estampas antigas perdem o valor. Elas vão ter que ser entregues ao Banco Central o mais rápido possível. Esse dinheiro tem que ir correndo para o Banco Central. Então, senhores, vocês que têm dinheiro guardado, no caso, os Rothschild, os Rockefeller, os George Soros, os Illuminati, os da Cabala, os da, enfim, do Bilderberg, Grupo Bilderberg, enfim, os Illuminati, qualquer agrupamento financeiro vão ter que resetar a moeda. Eles alegam que tem 26 trilhões de papel moeda e eles têm que depositar esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ficar guardado num cofre sem ter sido entregue ao Banco Central. E é isso que eles estão fazendo. Eles não entregaram esse dinheiro. Eles querem fazer uma contabilidade paralela ao sistema mundial. E o Supremo Tribunal Mundial de Haia determinou que isso não pode. Quem vai fazer o reset das moedas vai ser os Estados Unidos da América. E ele é que vai estipular que cada moeda, para que circule no planeta, tem que estar vinculado ao commodities ouro, ou seja, $1 equivale a tantas gramas de ouro, $2 a tantas gramas de ouro, €1 a tantas gramas de ouro, €2 a tantas gramas de ouro, €5 a tantas gramas de ouro. Se não tiver essa equivalência e essa guarda desse ouro, não pode circular esse dinheiro. Então, todo o dinheiro que existe e que não entrou no Banco Central, ele vai mudar a figura da estampa da nota. A nota vai mudar, vai ser outra estampa. Então, vocês têm que entregar todo esse dinheiro para o Banco Central. Não pode guardar dinheiro dentro de casa. Tem que entregar ao banco, para o banco fazer o reset. Ele vai mandar, vai emitir, vai fazer uma emissão de moeda eletrônica. Então, se você tem conta em qualquer banco, ou você tem numa fintechs, agora as fintechs, elas também têm a tutela de bancos.
Então elas vão ter, são 677 novos bancos que estão na internet. 677. Então você pode, ou se você quiser, empresário, você pode abrir uma conta no Bacen, no Banco Central do Brasil. E você lá pode botar a tua indústria ou a tua empresa que presta serviços de outorga. Se você é proprietário de um banco e você tem a tutela da outorga de usufruir da transmissão de energia elétrica, você é obrigado a ter o teu cadastro no Banco Central. E você vai ter que mandar o dinheiro para o Banco Central. O dinheiro dos impostos. Você vai pegar o dinheiro dos impostos, que você coloca na conta de luz, e vai mandar para o Banco Central. E o Banco Central vai depositar no Tesouro do Brasil. Então você não pode guardar dinheiro no teu cofre. Você só pode ter dinheiro no teu cofre com relação ao teu Tratado de Basileia, a tua carta que te permite ter banco ou fintechs ou instituição de operador de bolsa, corretora. Mas você tem que ter essa carta e você tem que depositar isso no Banco Central, no Bacen. Ninguém pode manter mais dinheiro guardado em seus cofres. E na hora de você ter que pagar os aportes financeiros, você vir com moedas podres, ou seja, com fundos derivativos, com promissórias, alegando que você está pagando ao governo para que ele receba esse papel sem valor, que não vale mais porque já foi resetado pelo Supremo Tribunal Mundial de Haia. Eles determinaram que esses papéis já foram pagos mais de 1000 vezes, com juros e sobre juros, o crime de anatocismo. Vocês cobraram juros no planeta inteiro. E também vocês, quando em 1971 foi feito que o dólar ele era muito procurado, o que os grandes banqueiros Stroina dos Estados Unidos fizeram? Eles botaram a maquininha de imprimir dólar a funcionar, porque não tinha necessidade de ter o padrão ouro. O Nixon, ele tinha acabado com isso. Então, eles começaram a imprimir moeda. O balanço era 3 trilhões de dólares na economia. Eles fizeram impressões de 4 trilhões de dólares, um total de 7 trilhões. E todos os países do planeta fizeram a mesma coisa. Começaram a imprimir moeda sem nenhum lastro. Então, eles alegavam que o país estava com inflação. E não era inflação. Não era inflação. O sujeito dizia, aumentou o feijão, aumentou o arroz, aumentou a gasolina, aumentou a luz, aumentou o gás. É porque todos os economistas, os emissores de moeda eletrônica, sabiam da prática, porque os bancos entre eles se falam, os corruptos entre eles se falam. Então, eles diziam, lá, o francês lá está imprimindo moeda adoidado, porque como ele não tem ouro, ele está imprimindo moeda adoidado, porque todo mundo está correndo aos bancos da França para receber o dinheiro.
e ele pediu dinheiro ao FMI, e o FMI disse que não tinha dinheiro. Ele pediu dinheiro à Holanda, e a Holanda disse que não vai dar dinheiro, e muito menos ouro, e eles não vão dar absolutamente nada. Então o francês começou, Macron começou a imprimir euro. Então o Macron imprimiu euro agora, e também a Angela Merkel imprimiu euro. E vários outros países começaram a imprimir euro. A Itália, todos eles, Espanha, todos eles começaram a imprimir euro. Então o euro não vale absolutamente nada. Então eles estão dizendo que lá está tudo inflacionado, que os preços estão lá em cima porque não tem comida, porque eles estão mantendo fechado e estão fazendo agora a segunda pandemia. E estão mantendo todo mundo dentro de casa, porque tem assaltos, tem assassinatos, tem roubos a cada 2 minutos. As pessoas estão sem trabalho e está tudo fechado. Então, aqueles que vão na rua reclamar, eles são presos e têm que pagar fiança. Não tem dinheiro para pagar fiança. Então, eles permanecem presos. E os que saem e são presos de novo, e são violentos nas suas explanações contra o regime, eles agora vão ser levados para campos de concentração civil para serem reeducados e vão permanecer lá, às aforas da cidade de Paris. Paris é uma favela, é inóspito. Você não consegue mais estar em Paris, em Madrid, na Itália, na Grécia, tudo acabou lá. Está tudo acabado. Então, os países do leste europeu, da Virgínia, e eles estão já trocando tiro de canhão. E isto tudo está trazendo para a Europa o afrontar com o turco Erdogan todo um confronto na área da OTAN. Então, a OTAN está dividida. E esse conflito, ele ameaça uma guerra na Europa. Entenderam? Porque eles não têm capacidade financeira. E eles alegam que eles têm 26 trilhões, que essa moeda, vamos ver o que eles vão falar lá na reunião de Davos, porque eles perderam o tempo, perderam o time, e eles vão ter que cobrir o prejuízo. Há um rombo nas contabilidades da Bolsa, foi detectado 3 trilhões e manteve as bolsas em baixa. Hoje também as bolsas estão em baixa porque foi detectado 5 trilhões e 400 bilhões de euros que não existem. Então as bolsas continuam caindo. Então, em Davos, vai ser o ciclo monetário mundial, Foro Econômico Mundial, redefinição do contrato social. Torno a repetir, ciclo monetário mundial, Foro Econômico Mundial, redefinição do contrato social. Eles estão querendo monetário menos livre, mercado menos livre, ciclo de endividamento monetário. Eles querem que a Europa toda entre num ciclo de endividamento monetário. É o que eles pretendem. E eles estão atrás do sistema
monetário menos livre mercado, menos livre mercado, então não vai haver mercado, não vai haver especulações, não vai haver centralizações de ganhos. Eles querem acabar com isso, mas eles querem manter esses 26 trilhões e fazer um ciclo de endividamento monetário. Mas essa moeda, esses 26 trilhões, caso foi determinado pelo Supremo Tribunal Mundial de Haia, que os fundos derivativos, os papéis que diziam que, por exemplo, o Japão, ele deve 240% o produto interno bruto, é impagável. Os Estados Unidos deve 110% do produto interno bruto, impagável. Então, como esses dois imprimiram moedas, ou seja, títulos derivativos, ou você pode chamar o que aqui eles julgam que tem que ser pago, que são os precatórios. Esses precatórios já foram pagos. Então é assim que a maioria dos precatórios que os bancos detêm não está nominal a eles, não está nominal ao banco. O precatório está no nome do senhor José Joaquim Xavier. O precatório está no nome de Maduro. E não está no nome do banco. Não está no nome do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Não, eles têm a tutela desse precatório. Porque eles compraram através das corretoras. O sujeito chegava lá e dizia: olha, eu estou esperando aqui 20 anos para que o governo me pague um precatório que eu forneci comida para a cozinha do Planalto. E o Planalto não me pagou. Então eu tenho aqui para receber do Planalto 5 milhões. E o Planalto não me pagou. Ah, não lhe pagou? Não. E eles julgam? Não, eles nunca julgam. Eles vão adiando. Ah, tá. E quanto equivale este papel que diz que eu tenho a meu favor 5 milhões? Aí o corretor fala: eu pago para o senhor, de muito bom agrado, 1 milhão. Aí ele pega e fala: 1 milhão? 1 milhão na mão, o senhor pede 4, mas o senhor fica com 1 milhão. Tá bom, me dá 1 milhão, e ele leva o precatório de 5 milhões. Aí o corretor vai até o banco e fala: olha, eu tenho um precatório de um sujeito que era fornecedor da cozinha do Planalto e ele nunca foi pago, de 5 milhões. Quanto você me paga, banco? E eu te pago 1.200.000. Tá bom. Então o dono da corretora repassa esse precatório de 5 milhões a 1.200.000. Ele já ganhou 200. Aí o banco que comprou esse precatório do fornecedor da comida do Planalto, ele vai para um banco, o dealer, o banco centralizador dele, e ele fala: olha, eu tenho um precatório aqui do fornecedor da cozinha da comida do Planalto. 5 milhões vale. Quanto é que você me paga? Eu te dou 3 milhões, tá bom? Tá bom, tá fechado. Então ele vende para outro banco. E o outro banco faz a mesma coisa com outro banco, com outro banco, com outro país, com outro país, com outro país. E esse papel, ele dá a volta ao mundo, esse precatório. Então, quando vem o julgamento, bate o martelo
e diz, olha, tem que pagar esse precatório. Tudo bem, então vão pagar? Ah, eu acho que não. Aí ligam para o Supremo Tribunal Federal. Olha, fulano, aqui é o Jorge Soros. Eu estou com um precatório aqui de fornecedor da comida do Planalto, que estão devendo 5 milhões desde o ano tal e nunca foi pago. Quanto é que vale esse precatório? Esse precatório vale 10 milhões. Ah, 10 milhões? É. E quanto você vai me dar para você botar isso em julgamento? Eu te pago 5 milhões, tá bom? Tá, então você me paga 5 milhões e fica com 5 milhões para vocês. Entenderam? É assim que a banda toca. Então, os 50 bilhões que estão na fila para ser aprovados para pagar o Tesouro do Brasil, pagar esses precatórios, que ainda não foi pago, porque tem que ser julgado, e você dizer que sim, esse dinheiro tem que ser pago, tá bom, o Banco do Tesouro do Brasil vai dizer eu vou pagar quando eu tiver dinheiro. Mas existe a Corte Mundial de Haia, que determinou que esse precatório da cozinha do Planalto não tem valor. Por quê? Porque ele já foi pago muitas vezes em outros bancos e apareceu lá no demonstrativo do emissor de moeda eletrônico. Porque como é um papel que ele tem que ter o respaldo de um carimbo, muitos vêm com carimbo de folha de ouro, outros vêm com carimbo com vela, atestado de seguro, feita auditoria por especialistas em precatório. Então, para que isso tudo seja averbado, que esse papel é legítimo, ele tem que estar no emissor de moeda eletrônico de todos os países por onde ele sofreu compra e venda. Entendeu? Você de repente tem um papel desse que você está guardado aí, empoeirado, e você nunca levou ao teu banco para que ele fosse operacionalizado, contabilizado para você, que o teu banco vai aceitar. Você vai na área do teu banco e fala, olha, eu tenho um precatório aqui de um título, quero saber quanto é que ele vale. Então ele vai dizer assim, esse título foi emitido pela Petrobras, isto vale um bom dinheiro, o senhor quer vender? E quanto você me paga? Aí o banco vai dizer quanto paga por esse papel. Nunca vai pagar o que ele vale verdadeiramente, mas ele vai pagar alguma coisa, porque ele quer ganhar em cima. E depois ele vai vender esse papel para outro banco e vai fazer o emissor de moeda eletrônico, porque ele tem que te dar dinheiro por esse papel. Então esse papel não vale mais nada. Nenhum papel. Entenderam? Ou seja, não tem mais no planeta dívida de um país para com o outro. Não existe mais. Porque eles todos estão sendo resetados. Ao contrário, o que os países devem é roubo de ouro, literalmente. Então, Serra Pelada, ela foi roubada. O dinheiro saiu por onde? Pelo Uruguai. Então, as barras de ouro da Serra Pelada saíam pelo Uruguai. O Uruguai é o maior exportador de ouro e ele não tem jazidas de ouro. Ele nunca teve ouro nas suas terras, mas ele é o maior exportador de ouro da América do Sul. É por lá que sai o ouro.
é por lá que sai a soja, é por lá que sai o café e vários outros minérios que são contabilizados em bolsa de valores na Inglaterra. A Inglaterra não tem nenhum mineral, mas lá está a bolsa dos minerais, a bolsa de diamantes, e ela não tem absolutamente nenhuma jazida, ela não tem nenhuma fonte de minério, mas a bolsa fica lá. Por que fica lá? Ela teria que estar aqui no Brasil, mas ela não está, ela está lá. Entenderam? Num pedacinho de terra pequenininho que cabe no Brasil centenas de vezes. Então, aqueles camaradas lá querem mandar aqui no Brasil. Entenderam? Então, isso tem que acabar. E acabou. Então, agora, quem tem ouro manda. Quais são os países que têm ouro? Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos, ele tem ouro físico. Por quê? Porque ele pagou já 15 vezes ou mais a quebra de vários países da Europa, vários planos Marshall. Então, ele chegou e falou, olha, eu vou te mandar dinheiro para vocês aí, para que não haja conflito, mas eu vou ter que descontar isso das reservas que você tem aqui de ouro. Tudo bem, tudo bem. Então, o sujeito assinava lá e ele estava lá a bandeira da França, a bandeira da Inglaterra, a bandeira da Espanha, do Vaticano, a bandeira de vários países, mas o sujeito, como quebrou, os Estados Unidos emprestou dinheiro e está lá guardado, mas esse dinheiro pertence aos Estados Unidos da América. E agora, por ordem do Supremo Tribunal Mundial de Haia, a China falou, eu quero que o senhor julgue o Reset Ouro, porque eu tenho direito a receber o meu dinheiro e os Estados Unidos não querem me pagar. Então o senhor tem a bem de aceitar a minha denúncia contra os Estados Unidos, eu, China, e que o senhor julgue. Então, a Corte de Haia fez um reset. Então, eles têm que agora se sujeitar à paridade, ou seja, à arbitragem, de quanto vale cada moeda, e eles têm que mostrar as barras de ouro. Então, as barras de ouro que vieram, por último agora, da França, da Alemanha, era tudo fajuto. Era tudo lingote de latão, não era ouro, e eles alegaram que receberam do chinês, da China. E a China diz que recebeu, ele mandou dinheiro bom, ou seja, mandou barra de ouro boa para a Alemanha, e quem deu o aval de que essa barra de ouro era boa foi o Banco Central da Alemanha. Jogou a culpa no Banco Central da Alemanha. Está dizendo que o Banco Central trocou as barras de ouro. Que quem fez essa troca foi quem deu o certificado. Entenderam? Então está todo mundo falido, com um monte de papel podre na mão, que não vale nada. Então querendo empurrar aqui para o Brasil para que o Tesouro pague. E o Tesouro não vai pagar. O Tesouro vai pegar esse dinheiro e vai outorgar para os seus donos, seus proprietários. Porque esse dinheiro é fruto de imposto, fruto de trabalho dos brasileiros. Então os brasileiros, eles vão gastar esse dinheiro com os brasileiros e não com os bancos que detêm esses fundos derivativos ou precatórios.
Então você, banco que tem precatório, tu não vai receber um centavo. Ou que você tem fundo derivativo, tu não vai receber um centavo. Esse dinheiro, ele é do brasileiro que pagou imposto. Porque que você fazia, banco? Você pegava banco francês, ganhou a licitação de explorar a eletricidade a ser distribuída no Rio de Janeiro. Então você é dono de um banco. Então você recebia, através do emissor de moeda eletrônica, as contas de luz. E ali está os impostos. Então você pagava com fundos derivativos. Você dizia, quanto que eu tenho que mandar para o Tesouro? Você tem que mandar 4 bilhões, 5 bilhões. Tem algum papel aí de 5 bilhões, 4 bilhões? Tem. Manda esse papel lá para o Tesouro Brasileiro. Então, o Tesouro Brasileiro recebia um papel que dizia que vale 4 bilhões. E ele era obrigado a aceitar. E aí vinha o governador, falava, olha, você quer ficar com a minha folha de pagamento de salário? Sim. Qual é a vantagem que eu levo, eu, governador? Ah, eu te dou 2%. Tá bom, então você me dá 2%, a folha é tua. Ele vendia a folha de salário para o banco. Então, ele pegava dinheiro emprestado do banco, o banco ainda dava 2% para ele, em dinheiro, ele guardava esse dinheiro em outro banco lá fora, e ele pagava os empregados, e o Tesouro não recebia dinheiro nenhum dos impostos. Então vinha o fiscal, que chegava e dizia, eu sou o Tribunal de Contas do Estado. Governador, você não pagou aqui os impostos? Dá um jeito. Você tem que me dar um jeito e tem que me dar dinheiro. Tá bom, então ele dava um jeito, não declarava que estava tudo certo, empurrava com a barriga, aí vinha os advogados para pleitear a ação jurídica e dizia, olha, você tem que me dar 2%, 3% para o sindicato do crime, a OAB. Tá bom. Aí vinha outro e dizia, olha, eu sou o juiz da causa, você tem que me dar tanto, porque eu sou o juiz que vai julgar isso aqui. Tá bom, eu te dou. Ah, eu sou o desembargador, te dou também. Eu sou o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, te dou também. Ah, mas isso aqui subiu para o Supremo. Você é ministro do Supremo Tribunal Federal, te dou também. Então esse sujeito, que começou a vida sendo doleiro, ele trocava dólar, morava no Leblon, abriu a boca e entregou todo mundo. Entregou 15 advogados, entregou ministros do Supremo Tribunal de Justiça, entregou desembargadores, entregou ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que entregar ainda muito mais gente. Entendeu? Ele entregou o Santa Cruz, o presidente da Ordem dos Advogados, que entrou com uma liminar, alegando que a OAB não pode o advogado ter o seu direito invadido, o seu escritório, porque ele cobrou pela causa. Mas não houve nenhum ato de justiça, ele não fez nenhuma arguição, não há nenhum processo, não há nada, não, mas ele deu consultoria. Sim, mas isso, o que significa dar consultoria? Ganhar o sujeito 151 milhões. 15 advogados ganharam 151 milhões. Só 15 advogados. No estado do Rio de Janeiro. Imagina, são 27 estados,
27 tribunais de conta, são 5.070 municípios, então você faz a conta e ultrapassa 4 trilhão de reais roubados. Então o Gilmar Mendes, ele determina que não façam nada com os advogados e que esqueçam da causa federal Bretas. E fala para o Fux. Então o Fux, ele é um juiz arbitral internacional, ele faz parte do meu tribunal não, tribunal de gente muito forte. Então, ele diz, eu vou ter que dizer que a OAB peticionou este pedido. E quem é a OAB? A OAB não tem registro, não tem CNPJ, não existe. É um sindicato do crime que extorque dinheiro dos bacharéis em direito. E isso tudo está acontecendo. E isso é visto. E está sendo julgado e apurado pela Polícia Federal e eles estão desesperados lá. Então, Gilmar Mendes, você está preso, seu careca filho de uma puta. Entendeu, Gilmar Mendes? Jagunço. Entendeu? Do cartel do Solis. Entendeu? E você sabe que comigo não há brincadeira. Vocês todos sabem. Então, as tropas estão aí, o tempo está passando e eu não estou vendo ninguém trabalhando. Estão querendo roubar o Brasil dos meus filhos, dos meus amigos e de gente muito séria. Entenderam? E eu não vou deixar. E eu quero meu telefone celular e quero receber o meu dinheiro. Porque eu comprei a briga para defender o Brasil, o povo brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro. Deu para entender? Então nós estamos juiz corregedor internacional, arbitral. Eu faço a arbitragem de todos os corregedores. Então eu estou dizendo, não vou deixar passar nada. Eu quero o meu dinheiro. Desde 2005 eu comprei essa briga. E vocês foram se meter comigo. Pobrecito. Deu para entender? Então agora, chupa que é de uva e vocês vão me devolver tudo. Tudo. Até o último centavo. Entenderam? Por favor, viralize isto o máximo possível. E eu espero que nós tenhamos conseguido fazer a live. E tem a matéria na internet que escracha a cara do Pedro Luiz Martins Olivares. E tem outro também lá na Suíça que entregou Gilmar Mendes, entregou todos do Supremo Tribunal Federal. As contas, os bancos, todos cantando bonitinho. Entenderam? Viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. E está passando as horas, os capacetes azuis da ONU, o português, está com o cu na mão. Está com o cu na mão. Porque eu estou atrás dele. E também dos 88 países do narcotráfico. Entenderam? Então é assim que a banda toca. Lembrança aos homens livres. Muito obrigado, Denis. Você é uma pessoa, um blogueiro que eu peço licença às autoridades.
um blogueiro, um youtuber maravilhoso, Alex MacGyver, muito obrigado, o Tablitando também, muito obrigado, a Era de Aquários, poxa, todos do YouTube, todas as pessoas, eu agradeço a vocês de coração. E vocês brasileiros que também fazem viralizar estas lives, porque eu só posso usar o Facebook. E também tenho, eles entram, porque o Jorge Soros, né, e o Rockefeller, o Rothschild, o Zuckerberg, o nome dele não é Mark Zuckerberg, ele tem outro nome. Ele é neto do Rockefeller. Ele é dono do Facebook, por enquanto. Então, por favor, viralize isto o máximo possível. E eu estou aqui falando aqui porque a Casa Branca dos Estados Unidos da América me faculta de falar. Que coisa, né? E assim mesmo querem me penalizar. Mas eu falo em línguas. Tá bom? Por favor, viralize isto o máximo possível. Obrigado.